Bom, gente, hoje vamos começar nosso Oshicast entrevistando uma gerontóloga que vai ensinar a gente como envelhecer saudável, né? A meta dela de vida hoje é trazer para a sociedade conhecimento. É autora de livros exatamente mostrando como envelhecer de maneira saudável, com autonomia, né? Com plenitude, para que o idoso viva a vida como qualquer ser humano em qualquer faixa etária. Terezinha Augusta é nossa entrevistada de hoje. Bem, primeiro é um prazer, quero agradecer essa oportunidade, porque o meu lema é o seguinte: como sou educadora, sempre fui educadora, eu não poderia deixar de falar de envelhecimento dentro da perspectiva de educação. Até porque, para que possamos ter um envelhecimento saudável, é preciso, antes de tudo, educar. Vem através da educação. E essa educação é que vai fazer com que a pessoa tome consciência e assuma esse protagonismo. Porque no meu livro eu proponho a mudança de paradigma. Sair do cuidado, o paradigma do cuidado, porque isso foi uma herança da igreja. O Estado incorporou esse paradigma e imprimiu isso nas suas políticas públicas. Seria cuidar do idoso como se o idoso fosse uma pessoa dependente que não pode mais... Volta a ser criança, né? E que velho é sinônimo de doença, está cheio de doença, vamos cuidar. Aí quem cuida do idoso? A família e a sociedade através de suas políticas públicas. Pode ser uma pretensão minha, mas eu gostaria de inverter esse paradigma, sair do paradigma do cuidado para o protagonismo. Isso só pode acontecer através da educação, educar para envelhecer. E eu tomei essa consciência, Clodoaldo, justamente foi quando, a partir dos meus 60 anos, essa educação para envelhecer deve ser muito antes, na sua idade como jovem, 47 anos, começar a se preocupar com a sua vida adiante. Por quê? Porque eu quero levar saúde, e você tem que se colocar assim, eu quero ser uma pessoa com saúde até a minha morte. A morte para mim é como pagar a luz. A luz consome tudo que é energia, né? Quando acaba a energia, apaga. Então o livro como chama o livro? É Geropedagogia, Educar para Envelhecer. Educar para Envelhecer. Educar para envelhecer no sentido de que o indivíduo tome consciência de que ele deve se preocupar com o seu processo de envelhecimento e é ele que é responsável por esse processo. A gente ia trazê-la para conversar aqui sobre segurança alimentar. Terezinha tem uma vasta experiência em vários temas do conhecimento humano e a gente terminou que percebeu que ela é referência e que o Oshicast ia ser muito mais interessante se a gente focasse, claro que segurança alimentar, alimentação é saúde e é saúde também para o idoso, mas a gente viu que ela é uma referência na questão da gerontologia, desse envelhecer com saúde. Com saúde de forma ativa, né? E pegando o gancho da segurança alimentar e nutricional, se refere também, porque a segurança alimentar passa por toda a faixa etária na sociedade. Então, quantas pessoas idosas também estão com suas deficiências nutricionais? Por falta de condições sociais, né? Isso. E também por ignorância alimentar. Também tem isso, tem os dois lados, né? A monotonia alimentar também, né? Os hábitos, os maus hábitos alimentares, os vícios alimentares, né? Por isso que no meu livro eu crio 6 pilares para a longevidade ativa. E eu começo com nutrição. Eu nem falo alimentação porque está tão desgastante essa palavra alimentação, eu falo educação nutricional. Porque, veja, Clodoaldo, o educar para envelhecer passa também pela questão de você buscar conhecimento, adquirir conhecimento através de quê? Leituras, redes sociais, cursos. Eu sou uma pessoa que vive fazendo cursos. Inclusive, a gente tem uma proposta de lei tramitando na Assembleia que trata exatamente de incluir no sistema de educação tecnológica para o idoso essas ferramentas que façam com que o idoso interaja, né? Possa ter conhecimento, adquirir conhecimento, né? Porque isso é vida, isso é o que faz com que o idoso possa se sentir vivo,
né? E se atualizando e vivendo nesse tempo que está aí, não no tempo do passado. Claro. Então, por isso que a gente hoje vê os idosos no TikTok, nas redes sociais, dançando, vivendo a vida como qualquer faixa etária. Inclusive quero parabenizar por essa sua iniciativa nessa lei, e que bate, por coincidência, Clodoaldo, com o meu 6º pilar do livro, que é educação tecnológica, né? Para o idoso. Para o idoso. Não só também, eu acrescentaria também, não só para que ele acesse as redes, mas que ele saiba utilizar as ferramentas tecnológicas. Porque nós não somos nativos digitais, nós somos imigrantes digitais, né? Então, por isso que precisamos dessa educação. Os jovens hoje já não precisam, já estão inseridos no mundo digital, no mundo tecnológico, é o mundo dele. E como nós somos imigrantes, nós precisamos da educação. Por coincidência, essa sua iniciativa louvável bate com o pilar da educação tecnológica, que não só é um meio dele buscar conhecimento, mas também é um meio dele socialização, ampliar seus conhecimentos, é um meio dele ampliar sua rede de relacionamento. Não se isolar, né? Não ficar isolado. Não se isolar. Porque uma das características que são muito debatidas, principalmente pela geriatria, chamadas as síndromes geriátricas, é que o velho tem baixa estima, depressão, né? E isso são chamados síndromes geriátricas. Mas por que não? E agora no mundo tecnológico, de que forma a tecnologia pode melhorar esse quadro? Melhorar, se não puder reverter, mas melhorar, né? Então, os velhos geralmente são pessoas de baixa estima, negativo. Essa é a visão que nós temos do envelhecimento nessa sociedade nossa. Porque a sociedade, ela sendo excludente, ela exclui em todas as suas instâncias. O velho é excluído da sociedade. E, principalmente, essa exclusão é reforçada pelos estereótipos que são criados em termos dessas categorias que a própria sociedade criou. Velho, idoso, terceira idade, melhor idade. No meu livro, eu rechaço isso. Como é que a gente faz? Eu digo longevo. Os longevos. Longevo. Eu sou um longevo, seu pai pode ser um longevo, porque quando eu digo longevo, Clodoaldo, eu já estou numa perspectiva de longevidade. Aí eu entro que é a qualidade e a vida. vida ativa, né? É o que o nosso grande gerontólogo, Alexandre Calli, fala, estamos numa revolução da longevidade. Mas fala-se da revolução da longevidade, mas e por onde é que começa essa revolução da longevidade? Aí eu faço essa questão, pela educação. Né? E onde inicia-se esse processo de educação? Você tem duas vias. Tem a via de políticas públicas, através das escolas, os meios de comunicação, e tem a via individual, do próprio indivíduo se assumir, ter consciência disso e assumir como protagonista. Isso aqui que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma maneira de dissipar, de mandar para a sociedade essas informações. Claro, não deixa de ser, verdade. Claro. Então, e é louvável quando o poder representativo do Estado, em termos de deputados, vereadores, etc., se preocupar com essa temática. Aí é quando eu gostaria de alertar para esses agentes políticos, os deputados, os vereadores, os prefeitos, de que comece também a fazer uma repaginação da questão do envelhecimento. Não vê aquele velhinho cuidadinho que vai ter cuidado. Vamos criar mais abrigo. Aí onera o SUS. O paradigma do cuidado, Clodoaldo, vai onerar o SUS, porque se é cuidado, então é mais remédio, é mais assistência médica, não é? Na verdade, o que a gente está falando aqui é de fazer prevenção em saúde, ou seja, fazer com que essas pessoas sejam ativas, que elas realmente consigam ter vida, e quando a gente tem vida, a gente não vai estar fazendo os cuidados terciários de saúde, que é medicação, é internamento, é infecção, é depressão, e tudo isso exige remédio, e é caro para o sistema de saúde. Então, é muito melhor ter vida ativa com saúde, né, prevenindo problemas de saúde, do que você estar ali entregue em cuidados, em abrigos. Então, a gente, voltando para a segurança alimentar, a lei que a gente conseguiu também fazer tramitar na casa, na Assembleia de Pernambuco, é uma lei que inclui no Sistema Estadual de Segurança Alimentar políticas para estimular conhecimento, educação em saúde alimentar para o idoso, né? Porque existe toda uma capacitação e treinamento que precisa ser feito com cuidadores, enfim, com todos os agentes que estão envolvidos, os próprios idosos, para eles saberem como se alimentar.
né? Saber, às vezes, não é nem falta de... A maioria esmagadora é falta de condição, recursos, de renda. Mas existem alguns que têm e comem também de maneira errada, né? Então, ali, alimentando subnutrição. Né? É isso que eu falo na questão da educação para a saúde. O meu livro começa com isso. Educação para a saúde. Porque a saúde é a vida. Né? Não existe vida sem saúde. E que a saúde, ela se é vida, então o envelhecimento não tem que ser taxado como doença. Não é sinônimo de doença. Então, e a educação à saúde começa pela alimentação, e você vê que as nossas escolas não dão educação alimentar. Os nossos alunos se alimentam muito mal, mesmo eles tendo condições financeiras para compra quantidade e coisas supérfluas e coisas que prejudicam a saúde. Por isso eu começo com a questão alimentar, na questão como um dos pilares de ter um envelhecimento saudável, vem pela alimentação. Alimentação não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade nutricional, funcional. Digo nutrição funcional. Eu não vou me deter aqui, porque aí tem outros especialistas que irão falar muito melhor do que eu, que seriam os nutricionistas, né? Então, essa é a questão fundamental. E outra coisa, Clodoaldo, as políticas elas têm que ser políticas públicas integrativas. Infelizmente, nós temos políticas públicas muito setorizadas, né? Por setores. Seria interligar todo um sistema de eu gosto políticas... mais da palavra integrativas, porque entra saúde, a questão da etária, a questão da educação, a questão do meio ambiente, tudo. Eu, inclusive, um dos pilares, eu falo em 3 pilares no meu livro, um dos pilares eu falo é a educação ecológica. Por que não? A pessoa se conecta, nós fomos afastados da natureza. E o primeiro afastamento da natureza é a questão do não tratar a nossa alimentação. A gente compra tudo pronto, tudo fabricado, tudo industrializado. Quando, na verdade, a natureza oferece tudo lá, né? De maneira rústica. Eu boto também essa questão da educação ecológica. Então, eu vou fazer assim uma síntese, porque as pessoas que tiverem interesse de ler meu livro, então já vai ser estimulada pelos esses meus toques. Eu falo 6 pilares e assumo aqui que houve uma falha, que no segundo livro eu vou consertar, que é a educação financeira. Porque muitas pessoas envelhecem, esquecem da sua condição financeira e fica dependendo dos filhos. Isso baixa a sua autoestima. Isso. Até para poder pagar seu plano de saúde, para ir para o médico, para ser dos filhos. Isso você não trata no seu... Eu esqueci, foi um esquecimento meu, uma falha que eu vou corrigir no segundo livro, Educação Financeira. Quando eu escrevi esse livro, agora voltando para eu não esquecer, são 6 pilares. A educação, que eu chamo nutrição funcional, não alimentação, que está muito debatido, nutrição funcional, educação emocional, educação produtiva, que eu digo educação cognitiva, né? Dentro da educação produtiva, você vem toda a questão da estimulação cognitiva, da questão de autoestima, da questão de você se ocupar em termos não só de empreendedorismo, por que não empreendedorismo? Né? A pessoa idosa pode ser empreendedor, pode sim. O idoso tem uma grande vantagem em relação às outras faixas etárias, é que ela tem o quê? Acúmulo de sabedoria. E a sabedoria se adquire com o tempo. Na verdade, isso aí é algo que é bem da nossa cultura, não valorizar esse acúmulo de conhecimento, não valorizar essa mão de obra, né, esse recurso humano para o trabalho acumulado historicamente. Então, em alguns países do mundo, por exemplo, você tem pessoas que estão ali nas companhias, nas empresas, que são de altos cargos, né, de executivos, e que são preferencialmente contratados se eles tiverem esse acúmulo de conhecimento e essa idade mais avançada mesmo, é a preferência. Aqui é exatamente o contrário, né? Para você ter um idoso que está ali ocupando uma vaga de trabalho é uma raridade. Então, esse ambiente que a gente tem é um ambiente que, inclusive, chega a ter extremos de comportamento de maus tratos com idosos, né? De crimes que a gente que está no poder público precisa coibir. Então, foi preciso, por exemplo, a gente criar uma lei, e isso foi minha autoria, que as empresas contratadas pelo Estado elas não possam ter como funcionário alguém que já foi condenado por crimes contra o idoso, violência contra o idoso. Com certeza. E que
A gente conversava também aqui há pouco e falávamos da possibilidade também de apresentar uma proposta de lei que tivesse uma cota nas empresas para contratar idosos. Isso também é algo que é muito importante para a gente. Uma das coisas que o idoso sofre muito é com relação aos planos de saúde. Né? Você hoje não entra mais no plano de saúde se você tiver mais de 70 anos. Então, criar uma lei para acabar com isso. Entendeu? Ele entra no plano de saúde de qualquer idade que tiver. Né? Estamos, inclusive, com a discussão na Câmara, no Congresso Nacional, exatamente sobre a saúde suplementar, os planos de saúde que estão ali, também numa decisão do Judiciário, estão aí os planos de saúde se isentando de pagar os procedimentos que estão fora disso, né? Isso é uma violência da lista. Pois é. Então, isso é uma guerra, uma luta que a gente ainda tem para travar. E essa outra, né? De você ter essa idade limite para entrar no... É horrível isso, né? Isso é triste, é vergonhoso. De que é uma faixa etária, que ainda tem todo um futuro pela frente, etc. Quando, na verdade, o futuro é hoje. Né? Hoje, só existe o hoje. Então, da mesma maneira que a infância e a adolescência, a juventude, enfim, ela é hoje juventude, o idoso também é aqui agora. A gente poderia dizer que o que você tem tentado trazer para a sociedade, com o seu conhecimento, sua experiência e esses livros que vão ser publicados ainda, ou que você já conseguiu publicar, é que a gente precisa ter um carro que não vai poder parar, trocar o pneuzinho do carro em relação às questões de realmente não tem como fugir de cuidados ali com idosos que já estão ali numa situação que é uma fotografia, é um retrato de algumas, né, de alguma parte do que é o todo, mas também ter o carro ali da prevenção, né, de cuidar, de fazer a prevenção de tudo que o idoso precisa em termos de saúde, de educação. E só com educação é que a gente vai sensibilizar não só o próprio idoso, vai alertá-lo dessa importância, como também o poder público estruturar políticas de prevenção. Então, estamos aqui acabando o nosso Oxicast. Né? Infelizmente, é um assunto que a gente passaria muito tempo conversando, muito mais tempo conversando, mas agradeço mais uma vez a participação de vocês e continuem lá nos seguindo, né? TikTok, no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Vamos estar lá não só divulgando, Terezinha, essa entrevista de hoje, como também os próximos entrevistados.